Dar então o bom dia e as boas-vindas para Karen Silva Machado Medeiros. Ela é da chapa 102 OAB Novos Tempos. Então são, em verdade agora, para a apresentação, eu vou fazer 3 minutos e 30 segundos. Aí nós vamos equilibrando o tempo. Bom dia, seja bem-vinda. É uma apresentação, né? Como da chapa, quem sou e como vem essa chapa. Bom dia, Raquel. Bom dia aos meus colegas. Bom dia a toda a audiência da Rádio Condá, é um prazer enorme estar aqui e agradeço o espaço, que é muito importante para que a gente possa debater a OAB. A OAB ela tem uma importância gigantesca, não só para a advocacia, mas para o cidadão comum, seja ela dona de casa, um engenheiro, um médico. A gente vai falar isso ao longo do nosso debate. No que tange a apresentação, então, me chamo Karen, eu atuo na advocacia há mais de 13 anos, eminentemente na área do direito trabalhista e também na defesa das mulheres em situação de violência, né? Faço a defesa no que tange a Lei Maria da Penha, acompanhamento na delegacia e todo o apoio jurídico que a mulher em situação de violência necessita. A Chapa 102, ela é um projeto genuíno, é um projeto composto por advogados incríveis, com uma qualificação técnica que é inabalável. O doutor Eduardo Salles, que está aqui nos acompanhando hoje, ontem publicamos, ele já tem várias atuações junto ao CNJ, na busca pela defesa dos direitos dos advogados, como, por exemplo, né, buscou junto ao CNJ que o TJ deixasse de cobrar emolumentos relativo às certidões, né? A Constituição Federal determina que as certidões devem ser gratuitas, mas havia sendo feita a cobrança, ele atuou dessa forma. Eu, né, a candidata à presidência, tenho uma longa experiência aí, tanto na advocacia quanto na docência, e quero trazer isso para a OAB, quero trazer essa experiência, e justamente o fato da nossa chapa ser a inovação é a nossa maior qualidade. Nós queremos mudança, nós queremos uma OAB mais atuante na sociedade, uma OAB que a sociedade enxergue os passos e o que a OAB está construindo. Porque, afinal, a nossa instituição, ela tem como princípio basilar a garantia dos direitos fundamentais, que são direitos importantes para o exercício de uma vida digna. Então, essa é uma importância muito grande e que a gente, com certeza, vai buscar. Mesclamos na chapa pessoas, advogados mais jovens, com advogados também mais experientes. Inclusive, uma das principais pessoas que impulsionam a nossa chapa, a nossa candidatura, é a doutora Patrícia Vasconcelos, que foi a primeira e a única mulher presidente da OAB aqui na subseção de Chapecó. Nós já tivemos 18 presidentes e apenas uma mulher, então ainda tem uma baixa representatividade. Precisamos de uma mulher e de uma mulher com coragem, de uma mulher que tenha coragem de fazer os enfrentamentos necessários, porque a OAB, como é que a gente vai defender o advogado, né? A principal prerrogativa da advocacia é a ausência de hierarquia entre magistratura, Ministério Público e advogados. E, nesse sentido, muitas vezes a OAB precisa atuar junto aos poderes constituídos para fazer a defesa dessas prerrogativas, né? E, no final da linha, fazer a defesa também do próprio cidadão, que é o cliente desse advogado. Afinal, as prerrogativas, elas são também, não são privilégios, são garantias que os advogados têm para o exercício da defesa plena do seu cliente. Nesse sentido, eu também acho que é importante falar aqui para a apresentação que eu venho de Santa Maria, eu me formei em 2007 em Santa Maria e de lá para cá comecei a advogar. A minha primeira profissão, que até deu origem a esse livro aqui, que é A Pessoa Transplantada, a minha primeira formação é como técnica de enfermagem. Eu trabalhei numa clínica com pacientes que faziam hemodiálise esperando um transplante de um rim. E por isso eu escrevi o livro Pessoa Transplantada, Necessidade de um Estatuto de Proteção Integral. Após isso, eu tive uma experiência no Exército Brasileiro como sargento. Eu sou sargento da reserva do Exército. E isso tudo me preparou para que hoje eu me compreenda como uma pessoa apta a ocupar esse cargo e com maestria trazer a mudança, trazer a inovação, colocar a OAB num outro patamar que a gente acredita que ela merece. E assim, isso vai reverberar na própria atuação do advogado na hora da audiência, né, para que o advogado não se sinta um profissional de segunda classe, para que ele se sinta
na qualificação que o advogado tem, que é a profissão essencial à justiça, né? Nós temos uma profissão belíssima. Operadores do direito, muito bem, obrigada. Finalmente, chapa. Então vamos lá. Foi um resumo, a gente sabe que o tempo é meio curto, são 4 perguntas, mas são advogados, né? É da profissão, é do ofício falar. Enfim, também pela ordem de sorteio, agora quem responde, quem faz uma síntese das propostas é a chapa 102, OAB Novos Tempos, Karen Silva Machado Medeiros. Vamos lá. Obrigada. Bom, a chapa 102, para a gente falar sobre o que pretendemos em relação aos advogados, é importante falar das características da nossa chapa. Então, a nossa diretoria ela é composta por mim, pelo Dr. Carlos Zampronha, como candidato a vice, pela doutora Gislaine Leonardo, secretária-geral, pelo doutor Eduardo Salles, como secretário-geral adjunto, e pela doutora Emanuele Martins de Quadros, como tesoureira. A nossa chapa, os conselheiros, é uma chapa bastante plural. Então, temos advogados das mais diversas áreas, empresariais, trabalhistas, tributaristas, administrativistas, constitucionalistas, advogados públicos. Temos a doutora Betânia, que é procuradora federal, que compõe a nossa chapa. Temos o doutor Vedana, que é procurador do município. Então, nós queremos abraçar os advogados. Nas visitas, milhares de visitas que temos feito aí ao longo desses últimos tempos, né? O que a gente ouve muito a minha relação com a OAB é pagar anuidade. Então, não vejo a OAB, não tenho a presença da OAB no meu dia a dia. Nas audiências, muitas vezes se sentem desrespeitados, honorários aviltados, então uma série de problemas, e diante disso a OAB permanece silente. Então, existe um anseio da advocacia, né, daqui da nossa região pela mudança. E, genuinamente, esse nosso projeto, que é plural e democrático, ele representa essa mudança. Sem deixar de lado a experiência, que é tão necessária, sem deixar de respeitar os nossos antecessores, de ver a importância que eles têm, de manter aquilo que foi feito, mas de, eminentemente, melhorar as falhas, e que são normais em qualquer gestão. Se tem uma chapa que é independente, que é autônoma e que é livre, é a chapa 102. Não temos vínculo nenhum, não devemos favores a ninguém, não temos pessoas em cargos comissionados na nossa família, ou nós ocupamos. Enfim, nós temos total independência e liberdade para agir em favor do advogado e da advogada. E eu sou professora aqui em Chapecó desde 2010, de 2010 a 2020, né, trabalhei tanto na UNOESC quanto na UNO Chapecó. Também abri um curso nosso, preparatório da OAB e concursos públicos. Tem várias pessoas aprovadas no DEAP de Santa Catarina, na PM, na Polícia Civil, na Prefeitura de Chapecó, que foram nossos alunos, e aprovados na OAB também, né, vários alunos nossos. Então, toda essa nossa experiência como advogada e também como professora faz com que a gente tenha ciência dos problemas que o advogado enfrenta lá quando ele vai fazer a primeira petição, né? Ele tem medo de protocolar, tem medo de fazer a primeira audiência, né? Se sente desvalorizado. Então, diante disso, a gente vai criar um programa de mentoria para que o jovem advogado se sinta acolhido. E nós representamos não os grandes escritórios da cidade, nós representamos os escritórios mais modestos, e nós nos importamos com todos os advogados. Não importa se ele tem um escritório iluminado, ou se ele trabalha na sua casa, ou se ele trabalha de forma virtual, ou se ele trabalha num pequeno escritório. Todos são importantes para nós. E nós queremos abraçar todos eles e queremos contemplar as suas necessidades, né? Uma das propostas da nossa chapa é criar um aplicativo em que o advogado possa fazer uma denúncia das violações das prerrogativas, e para que imediatamente a OAB possa tomar uma atitude incisiva e realmente que venha a repercutir, né, e melhorar essa condição desse advogado. Nós vamos instituir o programa OAB 5.0, que está atrelado à inovação, à tecnologia, escritório na nuvem, né? Por quê? Porque hoje, depois da pandemia, a organização da advocacia mudou completamente. Então, é uma outra forma de trabalhar. Nós fazemos audiências virtuais. Nós precisamos, Raquel, guardar a documentação numa nuvem. Muitas vezes o advogado precisa pagar, né, um servidor. Então, a OAB ela pode atuar de uma maneira propositiva que possa melhorar essa condição para esse advogado, né? Enfim, vamos trabalhar também na formação continuada relacionada à capacitação
práticas jurídicas, os advogados reclamam muito disso também, né, da prática jurídica, que muitas vezes os cursos que têm estão distantes daquilo que eles fazem no dia a dia, então a gente quer trabalhar muito com essa questão da prática também, né, o aplicativo, mais agilidade, mais facilidade para o advogado e principalmente mais acesso, porque uma coisa que é importante de colocar aqui, né, inclusive o Douglas falou, que esteve há tanto tempo na OAB, doutora Maria também, eu nunca me senti incluída. Sempre me senti excluída da OAB. Apesar de ser uma... E não sou só eu. Tem muitos advogados que a gente visita e a gente escuta isso. Eu estou aqui na cidade desde 2010, tá? Atuante, muito forte na advocacia e também na docência. E jamais fui convidada, né? Inclusive eu estou num grupo, estamos juntas, sou bastante atuante ali. Jamais me chamaram para dialogar ou para conversar. E, muito importante, esse ano eu tive 2 reuniões com o delegado regional aqui, Dr. Casagrande, em razão de processos meus, de atuações minhas em defesa de mulheres em situação de violência. E, diante disso, eu propus para ele a criação de um curso. Ele gostou da ideia, porque as mulheres passam por uma revitimização ali. Inclusive, nessa oportunidade, falei com o Dr. Tiago, que é o atual presidente, ele acolheu o pedido, mas é importante colocar isso também, porque vontade nós temos para trabalhar e para fazer uma OAB diferente. Ok. Fica o crédito de 1 minutinho para cada um, né, que foi o tempo a mais. E aí, como é que se transforma essa poesia em prática? Como é que a OAB se relaciona com o cidadão que, claro, compreende que é uma questão corporativa, mas o para fora do muro? Vamos lá. Obrigada, Raquel. Bom... tem 2 coisas que me baseiam na minha vida e que nós temos em comum entre os membros que compõem a nossa chapa, que é a Constituição Federal, né, que é a nossa lei maior, a nossa lei das leis, a mãe das leis no Brasil, e é importante que todo cidadão entenda isso, porque é importante desde a criança, desde que nasceu, desde que está dentro da barriga da mãe, né, até o idoso, até a dona de casa, o engenheiro, o médico, a enfermeira, né, que é a lei que estabelece os direitos fundamentais, os direitos principais, e através dela a gente tem todas as demais normas abaixo, e ela deve servir como um filtro, né, para o ordenamento jurídico. Cada lei tem que ser interpretada através da Constituição. Então, esse é um dos nortes, e essa Constituição é a lei que a gente faz o juramento quando a gente vai pegar a nossa credencial lá de cumprir ela. Então, esse é um princípio muito importante da nossa chapa, porque nós temos como um dos nortes principais a defesa da Constituição, a defesa do Estado democrático, a defesa do cumprimento da lei. E o outro norte, assim, que baseia a minha vida pessoal e profissional também, são os ensinamentos de Jesus Cristo. E Jesus, ele, não só pelo ponto de vista religioso, mas pelo ponto de vista histórico, ele é o maior líder em tempos que não haviam redes sociais, em tempos que não havia internet. Milhares de pessoas o seguiam. E eu acho que na dúvida, quando a gente está em... Porque às vezes eu acho que o principal para a gente mudar uma sociedade, transformar uma sociedade, é a gente se transformar. É se questionar os nossos próprios atos. Por que hoje eu estou aqui como candidata? Porque eu entendi que esse era o momento de me colocar como um agente de transformação diante daquilo que eu não gostava na nossa sociedade. E o exemplo de Cristo, ele nos coloca, né, de que a gente deve agregar as pessoas, acolher as pessoas, que a gente não deve virar as costas, que a gente deve compreender e que a gente deve praticar o perdão e o amor constantemente. E isso está completamente alinhado aos princípios da Constituição. A Constituição tem como o pilar da República, do Estado Democrático Brasileiro, a dignidade da pessoa humana. Artigo 1º, inciso 3. E o que é a dignidade na prática? Quando eu vou, como advogada, buscar um leito para uma pessoa numa UTI, quando ela precisa, urgente, sob pena dela morrer, é na Constituição que eu encontro a guarida, né, o fundamento para fazer esse pedido para o juiz fundamentar. Né? Então, vamos pensar, a Raquel perguntou, o que a OAB tem a ver com o cidadão? No momento que um cidadão precisa de um medicamento, né, é com base na Constituição Federal. Então, a gente precisa buscar incessantemente o que está no cerne da dignidade. É a vida, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade, o direito à propriedade, o direito à segurança. E isso
esses são os direitos que estão no caput, na cabeça do artigo 5º, que é o coração da nossa Constituição. E é isso, e por isso que sempre na dúvida, se eu estou fazendo certo, se eu estou fazendo errado, se eu estou agindo de forma correta com os meus pares, com a minha família, a gente precisa se pautar e voltar para as origens, né? E a origem do direito é a Constituição, aqui no Brasil, e os tratados internacionais de direitos humanos. E eu tenho certeza, todas as nossas falas, né, todos os nossos princípios que unem a Chapa 102, que é uma chapa que eu tenho muito orgulho, agradeço muito cada conselheiro, cada conselheira, cada membro da diretoria. A nossa chapa tem como centro a verdade, tem a transparência e tem a busca pela defesa do Estado Democrático, da Constituição Federal e da lei. Ok, tempo cravado pela fala. Finalmente, nesta questão agora, quem se manifesta, então, é a chapa 102, que é OAB Novos Tempos, a Karen Machado. Karen, a resposta é a mesma, né? Esse entendimento de exercer o poder, mas não tomar para si o poder, de continuar representando a ordem e não se tornar a presidente da ordem, né? Nessa coisa personalíssima, e o exemplo é dado pela própria OAB através da gestão aí do Felipe Santa Cruz. Ótima pergunta. A chapa 102, ela é uníssona no sentido de que a OAB deve ser apartidária, né? E somos compostos por pessoas, por profissionais altamente qualificados que têm consciência disso e responsabilidade. Então, a questão partidária, ela deve ficar de fora da OAB, né? E o doutor Felipe Santa Cruz, ele tem a postura dele nacional, né? E algo que é muito importante quando a gente ocupa um cargo desses é separar o nosso posicionamento pessoal daquela atividade que a gente está exercendo ali como presidente de um órgão tão importante, né, como é a OAB. Mas é preciso dizer, Raquel, que a chapa 102 tem o foco na advocacia local, né? Inclusive a nossa chapa decidiu, de uma forma até inusitada, não nos aliarmos, diferente das outras duas chapas, não nos aliarmos a nenhuma chapa estadual. Não fizemos lançamento conjunto, não fizemos campanha muito próxima, nós dialogamos. Ontem mesmo estivemos dialogando com o Dr. Berto, que faz parte da chapa 2, né? Não, da chapa 2. Dialogamos com o Dr. Hélio Brasil, dialogamos com a assessoria da doutora Cláudia Prudêncio, dialogamos com todas as chapas estaduais, né? Estamos abertos a conversar, mas o nosso foco, inclusive eu tive convite para participar de chapas estaduais, mas nesse momento a vontade nossa é nos dedicarmos à questão local da subseção de Chapecó, que engloba Chapecó, Quilombo e Coronel Freitas, né? E fazer isso da melhor maneira possível. Agora, uma coisa que precisa ser dita quando a gente traz essa questão de política, o que é política, né? A política, ela é algo nobre. A política muitas vezes é vista de forma deturpada, mas a política, ela serve para humanizar as relações. Ela está dentro da nossa casa, quando nos relacionamos com os nossos familiares, pais, mães, filhos, com os nossos colegas de trabalho, dentro das empresas. E a política, ela tem que ser vista dessa forma, até para não criar uma aversão. É importante, né, que as pessoas ajam de maneira política, que é a forma de relacionamento e de humanizar esse relacionamento, né? A política, ela serve para organizar, para estruturar, e quem está relacionado, e muitas vezes a gente vê uma contradição também nas falas, né? Muitas vezes a gente vê pessoas que estão dentro do processo eleitoral da OAB fazendo crítica a um processo político, que é também um processo político. Ele é um processo político apartidário, né? Esse que é o detalhe. Então as pessoas precisam atentar para isso, né? Mas o detalhe muito importante também é ter uma chapa que quer trabalhar, né? Na construção das chapas, né, e da nossa chapa, na construção desse processo, a gente dialogou com vários advogados, né, e uma coisa assim que tem uma característica muito forte da nossa chapa é a vontade. Nós queremos estar ali, nós queremos melhorar a condição de trabalho, nós queremos aproximar os advogados, independentemente de qual a visão que eles têm em relação à política, em relação à vida, qual o ramo de atuação dele na advocacia. Então, a questão é a gente aproximar. E também é importante dizer aqui para a sociedade, usar esse espaço, para dizer que a atuação na OAB é uma atuação voluntária, né?
Então, e com isso até quero dizer que o respeito aos demais colegas que estão participando, né, e que estão trabalhando nisso, né, então é muito nobre da parte de cada um, né, porque a gente quer fazer algo melhor. E no que tange a Chapa 102, nós queremos ser um instrumento a serviço dos advogados. Esse é o nosso desejo genuíno, né? Particularmente, eu sempre trabalhei em prol da justiça como advogada, como professora, e a partir de agora a gente resolve atuar de uma outra forma, né? Mas sempre buscando aquilo que é justo, né? Então seria, nesse sentido, está acabando o meu tempo. Acabou, né? Já o a chapa pela ordem é 102, Karen Machado, então certinho o nome, Karen Machado, obrigada pela participação. Obrigada, Raquel. Bom, em princípio eu quero dizer para vocês que não é verdade que a OAB está aberta a todos, né? Eu acho que o Douglas coloca bem isso, né? Se tivesse, talvez não teríamos 3 chapas, e essa não é uma opinião minha exclusiva. Isso eu ouvi em dezenas de escritórios que eu passei. A OAB, talvez pró forma seja, mas na prática ela não é inclusiva, né? E historicamente no Brasil, a gente tem a repetição das mesmas pessoas em qualquer local que seja de poder, ou de fala, ou de, enfim, da sociedade, né? E geralmente está atrelado a pessoas, né, que têm sobrenomes ou que têm familiares em locais estratégicos na política, etc. e tal. E a Chapa 102 é uma chapa que tem a coragem para vir e para se incluir nesse debate, né, de uma maneira respeitando o processo democrático, o processo eleitoral que se faz presente. Então, acho que isso é importante ficar registrado, porque a nossa vontade é abrir a OAB, é aproximar da advocacia, é abraçar todos e todas as advogadas. Temos como uma das pautas principais a questão da jovem advocacia, pelo nosso trânsito que temos, né, com relação ao jovem advogado, sem deixar para trás a experiência, sem respeitar os advogados mais experientes, e por isso buscamos um vice, né, que tem uma longa estrada na advocacia, uma longa experiência também na OAB, sem respeitar aquelas pessoas que nesse momento estão como oponentes, mas que entendemos que são pessoas importantes de estarem com a gente, né, estando na gestão da OAB, então respeito muito, né, e então fazer uma OAB mais inclusiva, mais humanizada, eu sou professora de Direitos Humanos também, então trazer esse perfil humanizado, esse perfil agregador, esse perfil de mudança, mas sem deixar ninguém para trás, né? Um perfil de coragem, de vontade de fazer a diferença, de trazer melhorias para os advogados e advogadas da nossa cidade. Precisamos que as mulheres advogadas abracem a nossa candidatura, abracem a nossa Chapa 102, entendam que a mudança é necessária, né, que nada, tudo que existe para frente é a mudança, não existe nada é fixo, mas que podem vir coisas muito melhores, né? O tempo já concluiu. E só para concluir então, Raquel, quero agradecer e dizer que eu admiro muito a candidata Maria Tereza, conheci hoje, né, pessoalmente, o Dr. Douglas, o professor Douglas, meu colega de anos na UNO-Chapecó, conheço a atitude dele, respeito muito Douglas, né? E que bom que a gente está aqui na mesma mesa, né? Respeito a Chapa 101, enfim, as pessoas que compõem, e eu preciso agradecer, rapidinho, preciso agradecer os advogados e as advogadas que viram no meu nome um potencial para representar a categoria. A minha maior preocupação é corresponder à expectativa. Muito obrigada. Ok, esses 40 segundinhos, então, a gente pode compensar.